Meu amigo Guilhermo Santiago, boa noite. Boa noite, meu amigo, tudo bom? Bom, e você? Tudo bem, tá me ouvindo bem? Estou ouvindo otimamente bem. Prazer Maravilha. imenso, agradecimento imenso por você ter aceito estar aqui com a gente nessa noite, contribuir com o pessoal aí, com o teu grande conhecimento, aliás, com a tua sabedoria. Eu te agradeço muito, me sinto extremamente honrado com o teu convite. E você sabe que é sim para todas as vezes em que você me convidar, né? Ah, que bom. Fico muito lisonjeado com isso. Muito lisonjeado mesmo, você sabe disso. Tenho um carinho muito grande por você, um respeito pelo seu trabalho, uma admiração muito grande, tanto pelo seu trabalho. A gente não divide trabalho pessoal, né? Então a admiração é completa. E por isso que acho que é uma noite especial para a gente estar aqui com você, para todo mundo que estiver assistindo, por conta de tudo que você traz, né? De tudo que você ajuda as pessoas, do quanto você ajuda as pessoas com a tua sabedoria. Guilhermo é um dos maiores palestrantes em comportamento no Brasil. Tive já a honra de assisti-lo sem, assim, não conhecia, conheci num congresso. A gente até bateu um papo lá antes, né? E cara Me sensacional. lembro. É, você foi, lembra que você não ia fechar e você foi convidado a fechar o Foi, evento? foi, E foi foi, brilhante, né? E foi foi. brilhante, que é uma responsabilidade imensa. Aí quando a gente fez um congresso no Univag, na instituição que eu trabalhava, você foi convidado para fechar, né? E brilhantemente também a palestra magna fechou. Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre esse seu trabalho. Você está com uma palestra nova, não é isso? Contato à humanização do humano. É contato, Tato, né? isso. Com cuidado, com carinho, com respeito. E a gente sabe que respeito vem de respetere, quer dizer, ouvir duas vezes, né? Tornar a ouvir, quer dizer, dar atenção, dar foco, né? E a humanização do humano, porque verdadeiramente eu percebo que nós estávamos indo por um caminho em que anestesia, anestesia emocional, anestesia de você se sentir vivo, né? Ela existia e de uma forma muito grande, muito enorme, muito arrebatadora. E, Sim, obviamente, né, com essa pandemia, com esse momento em que nós estamos passando, a humanidade teve um impacto muito forte. Isso fez com que a gente acordasse, na verdade, né, dessa anestesia. E por isso a humanização do humano, voltar a ser humano. E humano vem de humildade, vem de humilde, vem de humus, né? A gente volta com essa humildade, eu acredito. sensacional. É isso mesmo. E você me convidou para assistir a palestra já E assisti ela honramento. de modo online, né? E achei ela fantástica. Achei fantástica, como sempre, né? Como sempre, teu trabalho sensacional. Eu também E acho que admiro você tem muito o muito. teu, viu? Oh, que é isso, cara. Obrigado. Admiro Obrigado muito o teu mesmo. trabalho. E eu vou pedir uma coisa para você assim que eu considero muito fácil. Para você, não para mim. Ah, Cara, meu Deus. você tá falando que é humanização e o humano ele tem muito do amor, né, Guilherme? O Tem. que é o amor para você? Assim, como que você vê essa coisa tão grandiosa que é o amor? É engraçado, né? É simples, mas simples não quer dizer fácil, né? Amor a gente sente, na verdade, a gente tenta explicar de acordo com pontos de vista, né? Por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é a etimologia de palavra e às vezes brincar com a Sim, palavra, né? Por exemplo, amor vem de am, que é o mesmo sentido de mãe, certo? É a mesma estrutura, digamos assim. que legal. E eu gosto de brincar com essa palavra, que A é partícula de negação, morte, não há morte, portanto vida. Amor, eu acho que é a maior ferramenta de manutenção que a gente tem de vida.
Só Esse isso. é o meu ponto de vista. Nossa Senhora, sensacional, sensacional. Bom, a gente se propôs a falar de relacionamentos, né, em todos os aspectos. Eu tenho uma ideia sobre 3 níveis de relacionamento, que na verdade não é uma ideia minha. Eu tive acesso a ela através de um médico chamado Bernard Livegood, que ele fala que um ser humano, ele vê se o paciente dele está saudável, embora doente, mas a condição de se recuperar mais rapidamente, né? Essa condição de ser saudável em 3 aspectos unidos, que é uma relação com o lado espiritual, que pode ser consigo mesmo, que ele até pergunta para o paciente, são 3 questões que ele aborda de um outro jeito, ele não vai perguntar do jeito que eu estou falando, mas a ideia é essa. Você está num caminho de desenvolvimento interior, ou seja, uma ligação sua com o espiritual e sua consigo mesmo, né? Você ama alguém, que a sua capacidade de se relacionar bem, e é esse amor que você está falando, né, com outras pessoas, não só a mim, né? E como que você lida com o seu trabalho, que seria o lado material da coisa. E aí a gente se remete à parte histórica, e na época de Cristo, por exemplo, o leproso, ele tinha 3 grandes exclusões. A primeira, e era nesses três aspectos, curiosamente. Porque ele era excluído espiritualmente, porque era considerado castigado por Deus. Por isso, quem decidia se ele voltava ou não quando estava curado era o sacerdote, né? Tanto que Cristo fala isso para um que ele cura. Vá procurar o sacerdote e peça, né? Que aí ele pode voltar. Ele tinha exclusão entre as pessoas, porque ele ia para o Vale dos Leprosos, então ele perdia o convívio social, tinha uma exclusão social, e ele era excluído geograficamente, porque ele tinha que ir para o Vale dos Leprosos. Como que você vê essas 3 relações? Então, essa primeira, essa relação consigo, e aí essa nossa proposta, eu vim fazendo algumas postagens para divulgar a nossa live nessas condições, né? Aquela relação entre nós, a relação consigo, a de hoje era uma relação consigo, e essa relação com o material, assim, nesse sentido do contato que você fala. Olha, eu acredito que cabe muito bem essa história que você comentou, e obviamente que é histórico, né? Sobre o leproso, eu acho que cabe muito bem essa estrutura no dia de hoje. A questão da espiritualidade, da gente... Porque eu percebo várias pessoas comentando assim, ó, por que na minha geração? Por que? Por Deus, por que comigo? Né? Então, na verdade, existe meio que um castigo. Algumas pessoas percebem isso como um castigo, né? Portela fala isso com a coxa do frango, né, Guilherme? Isso, né? Exatamente. Né? Mas por que comigo? Esse é o primeiro ponto, né? Portanto, essa questão da comunicação e, obviamente, de brigar, né? De querer combater. O segundo ponto, a questão pessoal, existe uma mudança de relação que é algo impressionante, algo verdadeiramente impressionante. O contato que eu tinha lá fora eu já não tenho mais, e muitas vezes eu não conheço as pessoas da minha própria casa. Existe um choque de cultura na própria casa, por incrível Sim. que pareça, sabe? Eu vi uma charge que eu achei muito interessante. Batman casou. Aí tá o Batman numa noite olhando aquele morcego, né, aquela luz de morcego, aí dentro do morcego tá escrito, traz pão. Quer dizer, existe uma mistura, na verdade, e obviamente é uma mistura feita a fórceps, né? É uma mistura de relação feita a fórceps. Obrigatoriamente, né, compulsoriamente, nós estamos confinados numa casa e que de repente que a gente não conhece muito bem. Muitas vezes a gente se casou com a pessoa, mas o próprio cotidiano
dessa companheira ou desse companheiro sair para trabalhar e eu também sair para trabalhar, eu tenho muito mais contato com outras pessoas do que propriamente Sim. dentro de casa. Né? E muito mais horas, né? Claro, óbvio. Porque se você né? faz 8 horas de mais. trabalho, mais uma de almoço, mais uma para ir, uma para voltar, você tem mais que uma para dormir, voltar, pronto. então você está Né? mais com as outras pessoas do que com as pessoas dentro de casa. Exatamente. Portanto, claro que tem de haver uma certa harmonização, tem de haver uma equalização nessa relação no cotidiano, né? Que hoje o cotidiano é dentro de casa, né? E o terceiro ponto, o material, Coutri, eu percebo e aqui, na verdade, eu acho que casa perfeitamente a questão do mundo líquido, do Zygmunt Bauman. Antes, na verdade, nós tínhamos uma determinada atitude e sabia da resposta. Nós tínhamos uma determinada planejamento estratégico e você sabia que você iria chegar. Mais cedo ou mais tarde, mas você inclusive previa um tempo. Isso foi rompido, essa bolha foi literalmente rompida. Então hoje, verdadeiramente, não sabemos. A gente planta coisa, a gente toma as atitudes, mas a gente não sabe qual a reverberação disso. Nós nunca tivemos tão dependentes também nós nunca tivemos tão dependentes de decisões governamentais também. Volta, não volta, vai, não vai. Ou seja, nós não temos mais essa normalidade, entre aspas, né? Até para saber o que fazer, né? Mesmo discordando ou concordando com o governo, né? Verdadeiramente não sabemos as decisões. Sim, sim. Então, na verdade, nós não temos nenhuma pilastra para se segurar. Né? Nós estamos numa plataforma móvel, com o mercado em uma outra plataforma móvel, com a vida numa outra plataforma móvel, né? e todo mundo bambeando. Isso é o que a gente... É o que eu percebo, na verdade. Óbvio, gente, tudo que eu falo em relação à minha opinião, certo? Não sou dono da verdade, pelo amor de Deus, tá? Não sou dono da verdade. É uma opinião apenas, tá? Mas eu percebo essas coisas, tanto o espiritual, pessoal e o material, Coutrinho. E como que você vê, aliás, se você vê, porque também, nem sei se a gente vê, né? Como que vai ficar os relacionamentos pós-pandemia? Você tem uma ideia de como pode ter uma conformação, uma conformidade nesse novo mundo, que é um novo mundo, né? Você sabe que a visualização que eu tenho é que nós estávamos num continente, estamos atravessando uma ponte, o continente foi explodido, certo? E nós estamos indo para uma nova terra, mas ainda não vimos. A gente ainda não chegou a olhar como é que vai ser essa nova terra. Ao mesmo tempo que é um problema enorme, inclusive de ordem emocional, de estresse, que vai à resiliência, é uma oportunidade absurdamente maravilhosa da gente construir algo muito melhor do que a gente tinha. Coutri, o meu maior medo é a gente voltar ao que era antes. É verdade. A gente voltar àquela anestesia. Sabe? Eu comentei agora a questão da resiliência, né? Que inclusive você fala muito bem, né? E as pessoas comentam a resiliência de um bambu. Eu acho que a nossa resiliência do humano, ela é diferente. Não que seja melhor ou pior que um bambu, de jeito nenhum. Mas um bambu, quando ele verga, ele volta para o mesmo local. Isso. A gente, quando verga, a gente tem que vir melhor. A gente tem que fazer melhor. A gente tem que ampliar a nossa percepção. Certo? Nós literalmente temos de construir um mundo melhor, Coutrinho. É verdade. Eu aprendi isso até com o nosso amigo Carmelo. O Sili, né? O irmão meu e nossa, gente finíssima também. Que o Sili significa salto, né? Então, o rei é de novo. Então, resiliência é dar salto. Ou seja, você dá salto, você não vai voltar ao ponto original que você estava. Não tem então, como. Você termina aquele ciclo, deve se terminar para ser resiliente numa posição melhor do que aquela que você começou. Então, liga-se a salto, né? Por isso que é importante ter esse entendimento. Porque, que nem você falou, o que adianta? Eu desço e volto à mesma posição que eu estava antes? Não. E aí vem o que você está dizendo. A gente precisa sair disso
com um salto melhor que a gente estava. Se a gente voltar como estava antes... Eu acho assim, eu acho jogar fora uma oportunidade incrível. E pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que não seja uma tragédia, uma morte. Sim, Não é sim, isso. claro que é. Não se trata disso. É uma tragédia, sim, uma morte por isso, com Até porque absoluta nenhum de nós certeza. não está livre disso. Nenhum de Mas é nós está livre lógico, ainda. Né? claro, Não é que nós estamos claro, aqui conversando, parece lógico. que são os outros. Não. Tá perto, bate a nossa porta, Não, se a gente der bobeira. Né? faz parte da minha teia, né? Isso aqui faz parte da minha teia, né? Ao passo que uma morte é uma tragédia, mas eu preciso, na verdade, pegar esse impulso e, na verdade, me catapultar para uma coisa melhor, para um futuro que seja mais interessante. Que ainda assim vale a pena, vamos dizer, para quem nos deixou e se acontecer com a gente. Né? Vale a pena porque Exato, há um exato, conceito de melhoria da exato, humanidade, de um exato, modo geral. Né? Não é, volto a dizer que não exato. é só dos outros. Eu me coloco nessa posição, eu sei do risco que todo mundo corre, né, de perder um parente próximo da gente mesmo, então, com muita clareza. Acho, fundamental o que você falou, não são os outros. Né? Tá É aqui para a todo gente mundo. está dentro dessa teia, né? Exatamente. Você estava falando dessa oportunidade. Você saiu de uma cidade muito pequena e você gerou oportunidades para você. Você tinha uma vida muito simples. Quer dizer, se você ainda é uma pessoa muito simples, eu acho isso sensacional. Mas eu digo assim, era uma vida mais regrada. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho essa tua história, para que as pessoas pudessem entender, né, o que a gente é capaz de fazer. De onde você saiu, onde você chegou, e depois onde você quer chegar. Mais ainda. Uau! A travessia completa, né? Olha que lindo. É... Bom, gente, eu nasci em uma cidade que eu sou completamente apaixonado, tenho o maior orgulho de ter nascido em Nerval do Sul, fronteira com o Uruguai, terceira cidade antes de chegar em Chuí, pela fronteira, né? Uma cidade muito pequenininha, tá? Inclusive hoje ela é muito pequena, né? Para você ter uma ideia, infelizmente não nascem mais pessoas em Herval, nascem na cidade vizinha porque fechou a parte do Ah, é? hospital. Por incrível que pareça. Então, na verdade, hervalenses estão em extinção mesmo. Se não Nossa. abrirem o hospital, estão em extinção. Não, Que abram logo, né? não Que é um caso sério esse. Né? o pior que é. Quando eu tinha aproximadamente... A minha mãe, professora estadual, meu pai, pecuarista. E quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, a minha percepção de mundo era o final da estrada. Imagina uma cidade cercada de morros. Mais restrito ainda era o meu ponto de vista. Mais restrito ainda era o meu mundo. Para vocês terem uma ideia, meu pai e a minha mãe olhando televisão, e eu conseguia resolver o problema do Oriente Médio desligando a televisão. Eu achava que desligando a televisão acabava a guerra. Acabou. Né? E eu verdadeiramente acreditava nisso. Né? Verdadeiramente acreditava nisso. Até que uma professora, acho que é por isso que eu sou completamente apaixonado por educação, e eu acho que educação talvez seja o principal caminho para que o povo tenha discernimento, para que as pessoas tenham discernimento, né? Inclusive no poder de escolha. Tá? Uma professora, quando soube que a minha visão de mundo era o final da estrada, ela me cercou, eu ia na padaria, uma praça, a única praça que tem lá em Herval, ela me pegou e comentou assim, você sabia que Herval mora dentro do Rio Grande do Sul, que mora dentro do Brasil, que mora dentro das Américas, que mora dentro do mundo. No segundo seguinte, eu quis conhecer esse mundo. Obviamente que eu não tinha esse discernimento que eu comento, mas ali nasce um embrião da curiosidade. E curiosidade vem de cura. A gente quer se autocurar o tempo inteiro. Como é que a gente se autocura? Sendo e fazendo melhor. Não há outro caminho, certo? Nessa autocura. Bom, 9 anos de idade, eu descubro uma... Estou vendo televisão junto com meu irmão.
Um som da televisão me impactou profundamente. Semanas mais tarde, a minha mãe me apresenta a fotografia de uma flauta, uma flauta de bambu, uma fotografia de um homem tocando uma flauta de bambu. Vou no mato, corto um bambu, fabrico a minha primeira flauta, e aí eu tenho o meu grande problema aos 9 anos de idade. Não havia professor de música lá. Eu fui para este mesmo mato, ouvi o som dos passarinhos e tentava imitar. E aí a música nasce dentro de mim. Aliás, só dá uma pausinha aqui. Por favor, me corta Moçada, a hora que você quiser. Fica aí até o final. Fica até o final. Que esse cara vai fazer uma surpresa pra gente. Vai tocar uma música, um arranjo que vocês não acreditam. Fica aí. Fica aí que vale a pena. Perdão, manda bala aí. Não, imagina. Bom, 14 anos de idade, motivado por um sonho, Coldre. Qual a intenção do som e qual a extensão desse som? E eu sei que, com certeza, eu vou fazer check-out da vida e não vou encontrar o ponto final. Eu tenho certeza disso, né? Eu saio, então... Se Deus quiser, eu também quero assim. Boa, né? A gente ter pontos finais é meio esquisito. Legal é ter vírgula, né? Que a vírgula é a dúvida, a vírgula é o buscar, verdade. né? Exatamente. Eu gosto muito dessa metáfora. Exato. Há 14 anos aí eu virei um menino de rua na cidade de Pelotas, numa rodoviária, na única rodoviária antiga que tinha lá em Pelotas, porque eu chego segunda-feira, umas 10 horas da manhã, e ok, cadê o meu sonho? O que eu tenho que fazer? Cadê a intenção, a extensão? O que é isso? Chegou 10 horas da noite, eu ainda na rodoviária, o gerente da rodoviária está assim, você precisa ir embora. Você precisa sair porque a gente vai fechar as portas. E aí eu elejo um banco da Praça Coronel Pedro Osório, que fica próximo da cidade, e lá eu fico durante 1 ano e 2 meses dormindo na praça, e dormia em cima do violão para não me roubar. 1 ano e 2 meses. Eu vou 1 ano e 2 meses na rua. Eu voltava para a rodoviária para tocar. E é interessante porque esses dias eu estava pesquisando sobre mendigo. Mendigo é pedinte. Eu nunca pedi. Eu tocava e as pessoas davam o dinheiro que elas quisessem ou não davam, né? Portanto, eu já tinha um serviço, mas eu fui um menino de rua, acho que naquela época, né? Há 39 anos atrás, não tinha essa nomenclatura. Com 15 anos de idade, eu tive um insight muito forte, e eu passei a viajar pela América do Sul estudando comportamentos em comunidades. Eu viajei 11 anos entre Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia e Peru. Eu chegava nas comunidades, percebia o som que as comunidades produziam e percebia as crenças. Não a crença religiosa, não tenho essa competência. A crença do porquê e para que a gente faz as coisas. O que me motiva, que mecanismo é esse que faz com que você... Que mecanismo é esse teu e que mecanismo é esse meu? Certo? Que faz com que a gente entre numa harmonia e faça esse trabalho aqui. Morei com indígenas dos 17 aos 19 anos, morei 2 anos com 3 tribos indígenas, também para estudar o diferente, estudar a aplicação do som. Eu trabalho com pesquisa sonora, né? Aí fui descansar em Santa Catarina, fiquei aproximadamente 8 anos em Santa Catarina e faz 21 anos que eu estou aqui em São Paulo, trabalhando. Não sei se você quer abordar algum outro assunto dessa trajetória, mas o básico, a cerne é isso. Então, eu acho que eu queria fazer um comentário, né? Porque é uma história muito bonita. Eu trabalho hoje bastante com a jornada do herói e tento trazer isso nas minhas palestras para as pessoas, porque ela é toda uma ideia vinda do Jung que vem da vida. Perfeito. A gente costuma dizer que a arte imita a vida, mas na verdade que a vida imita a arte, mas na verdade a arte imita a vida. Então toda aquela estrutura que a gente vê nos filmes, você vê que tem uma história real aqui. A gente estava falando de resiliência, você sai de um mundo comum
que é lá na sua cidade, você encontra um mentor, que é a sua professora, você vai para o mundo de aventura cheio de problemas, você tem que ficar na rodoviária, dorme na rua 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, e aquela coisa toda, né, toda aquela parte de dificuldade, e vai acertando aqui, dando errado ali. Você até comentou comigo, né, sobre também, você passou dificuldade quando você chegou em São Paulo. Meu Deus, meu né? Deus, meu Deus. Podia desistir. Então, a dificuldade ela não é uma só e a solução não é uma só. E isso às vezes acontece ao mesmo tempo. Você tem problemas e soluções ao mesmo tempo. Coisas dão certo e coisas dão errado, né? Aí é o olhar que você tem para as coisas. E a gente dá um salto e você termina um ciclo desse e outro começa, é a vírgula. Mas você termina um ciclo desse numa posição melhor do que aquela que você começou. Sem sombra de dúvida. E principalmente no seu caso, que é um filme, é um roteiro de filme, essa tua vida. Porque você pega, qual que é a fase final da jornada do herói? O elixir. O que é esse elixir? É o teu prêmio, a tua... Só que esse prêmio não é seu, assim, para você, você vai morrer com ele. A ideia é, eu posso ajudar mais pessoas, eu viro o mentor de outras pessoas com esse elixir que eu tenho. Eu ajudo outras pessoas. E você vem há muitos anos fazendo isso com o seu trabalho. Né? Você, nas suas palestras, todo o seu trabalho com música, nas palestras de RH, você ajuda muito as pessoas a buscarem esse caminho delas também. Então isso eu acho maravilhoso, eu acho muito bonito. Eu não conhecia essa parte da sua história que eu vi na sua palestra, agora nessa última que você me convidou. Aliás, fiquei muito honrado, né? Então, assim, é muito importante que a gente veja casos reais, né? Casos reais onde essas coisas se aplicam, onde essa história se aplica, onde essa linha se aplica, porque isso é vida. A vida da gente é assim. A gente desiste, às vezes, muito fácil. E quando a gente pega uma história dessa como a sua, cara, pô, você vai desistir? A pessoa ficou 1 ano e 2 meses dormindo na rua. Na verdade, foi 1 ano e 2 meses dormindo especificamente na rua. Depois eu fiquei 11 anos dormindo na rua e quando eu conseguia juntar uma grana, que eu não tive, para essa pesquisa, a música me bancou, na verdade, né? Eu tocava para comer, então muitas vezes eu dormia, pagava 2 dias com uma pensão, por exemplo, com 10 pessoas no quarto e dormia na rua também. Né? Foi isso. Mas você falou uma palavra que para mim é muito especial. Né? E é engraçado como as pessoas me falam muito isso na questão da coragem. Né? Coragem, a etimologia dela é agir com coração, coragem. É agir com o que há de mais sagrado dentro de você. Certo? E aqui, na verdade, tem uma balança que é a questão do medo. Né? A questão do medo e da coisa. Mas, nossa, você é um destemido. Não, gente, eu senti muito medo. Muito medo. Mas graças a Deus, você tinha parado, você tinha feito besteira. Exato. Isso não me impediu de seguir adiante. Isso não me impediu de seguir adiante. E muitas vezes eu não tinha opção de voltar. Eu só tinha que ir. Aí eu não sei se é coragem ou não. Quando você não tem a opção de voltar, vai. Aí eu queria fazer uma experiência com você. Você topa? Pode ser? Topo. Você topa. Então, por favor, manda aí. Cruza os dedos. Cruza os dedos. Cruza os dedos. Ok, legal. Agora descruza, assim. Passa 2 dedos e cruza de novo. De uma forma diferente, isso. Cruza de uma forma diferente, ok. Qual é o mais confortável, primeiro ou segundo? O primeiro. Primeiro, ok. Mas aonde você sente pontos na tua mão que você já não sentia mais, que antes estava anestesiado e agora já não está mais? O segundo. Sim. Isso é a mudança. Isso é exatamente o que a gente precisa fazer. É desconfortável? Claro que é. Dói. Crescer dói. Um amigo meu fala, o Ailton, crescer dói. Mas é o caminho. É o caminho educar da dói. gente descobrir. Educar dói, óbvio. Claro, você enxerga uma forma de mundo e daqui a pouco alguém comenta assim, cara, esse teu mundo está falido. Não está mais. Obviamente que vai doer. O grande ponto é eu não ficar paralisado com esse medo. Sim, exatamente. Eu preciso pegar Guilherme, essa tem gente querendo apanhar aqui na live.
Marcos Couto, perguntando qual é a sua concepção de medo e coragem. Depois o cara leva umas porradas, acha ruim. Ah, meu Deus do céu, pra quê, né, cara? Ele não esquece disso. Só porque um dia eu perguntei pro Guilherme, a gente estava falando sobre casamento, eu falei, qual é a sua concepção de casamento? E aí virou festa. Eu não... Isso tem, ó, você vai para a vida inteira. Eu me lembro desse fato. É engraçado, e ele estava perto, Marcos, estava junto, né? E aí... Ele estava perto, Marcos. Marcos, um enorme foi o meu azar para você. Não tem como esquecer disso. Teve um, acho que um conhecido seu, um amigo seu, o Jô, de prazer em ter feito música com você em Joinville. Tanta gente, o Tadashi entrou, Carlos Magno, o pessoal lá do Univag que esteve com a gente. Muito legal. Baterista? Tadashi, legal. Oh, o Jô, um dos melhores bateristas que eu já toquei. Uma figura, uma figura com uma visão de mundo, com um amor no coração que de poucos, sabe? Poucos. Tem muita saudade dele. Que bom que ele está aqui com a gente, então. Com ele ainda. Joia, muito bom. A gente está falando dessa questão toda, dessa transformação. Tem uma palestra sua, eu não me lembro agora o título inteiro, mas é a arte do impossível, é isso? A arte do Como impossível. É que era mesmo? Mas forma... a arte do impossível. Impossível. Né? É separado. Isso, separado. Isso. E o subtítulo é uma forma de ser e estar melhor na vida. Né? Aliás, uma forma de perceber melhor a vida. Né? Esse trabalho, como obviamente, né, acho que as pessoas já estão notando, eu gosto de brincar com as palavras, eu tenho uma... eu acho que quando a gente traz a etimologia da palavra ou brinca com ela, a gente encandece essa palavra. Ela se torna mais impactante. Né? Eu tenho a sensação de que, para mim, por exemplo, ela geralmente ganha um impacto maior, ganha uma grandiosidade maior. E quando a gente fala, não, é impossível fazer tal coisa, é impossível, mesmo que seja inconsciente, existe uma barreira, limite e negação. Mesmo que seja inconsciente. Isso é fruto desse in. Só que esse in, sim, ele é negação, mas ele também pode ser dentro. Então, esse trabalho, Arte do Impossível, uma forma de perceber melhor a vida, é um convite para você se interiorizar, para você perceber dentro de você todas as possibilidades que você tem e externalizar para a tua comum unidade. Externalizar para o coletivo. E você tira isso das pessoas, né? Porque nela você faz a orquestra de garrafa. 4.500 pessoas? Olha aí. O máximo foi 4.500 pessoas. Foi. Gente, vocês imaginem esse cara. Vamos pegar tudo. A logística disso. Né? Um auditório com 4.500 pessoas, 4.500 garrafas com água, e cada garrafa com tanto de água porque está afinada. Ele tem que afinar isso tudo antes, higienizar isso tudo antes. Né? Então é uma coisa maluca. Esterilizar, na verdade. Esterilizar. E ele faz essa palestra na América inteira. Você já levou? Levou para fora do Brasil já? Não. Porque você faz trabalho fora do Brasil também. Sim, trabalho do México para baixo e Europa. Então, vocês imaginam o peso disso? De caminhão, dependendo da quantidade, né? Você aluga caminhão para ir até aeroporto. Né? Sim. Geralmente o caminhão ele vai via estrada. Vai via estrada? Sim, o caminhão vai via estrada. Né? Quando é uma quantidade grande dessas, né? Sim. Então vocês imaginam isso. E aí na palestra, ele faz com que todas as pessoas que estiverem lá, pode ser 100, 200, 800, 4.500 pessoas, tocarem a Nona Sinfonia de Beethoven. Então o cara é maestro. Assim, cara, isso me encanta, porque é uma complexidade para que isso aconteça. Só ali, vamos esquecer a logística, de cada um ter sua garrafinha ali, tudo certo. Vamos esquecer isso, cara, porque assim, quem nunca fez, não tem dom para música, nunca pegou um instrumento musical,
Isso eu presenciei 2 vezes, eu não estou dizendo, fora as vezes que eu assisti pela internet, né? Mas eu presenciei, estava presente 2 vezes. Então ele faz com que as pessoas toquem sem ter dom, sem nunca ter pego um instrumento musical. Como que é essa prática da liderança, Guilherme, que você consegue fazer aí? Você tira de dentro de cada... É o yin aí, cara, é o yin. Você tira de dentro de cada um aquilo que está lá guardadinho. É o yin. Mostra que é possível a pessoa fazer. Aqui na verdade, Coutri e público, existe alguns pilares, na verdade. Um dos pilares é, obviamente, a questão da confiança, né? E confiança vem do fiar com o outro. Eu teço junto contigo. Eu confio, né? A etimologia especificamente, confiar vem de fiança, que é fé. É uma fé coletiva, né? E baseado nisso, na verdade, eu tenho um respeito tão enorme com o público que está ali, porque eu costumo dizer que eu sou céu, quem são as estrelas são as pessoas, porque eu não toco. Eu tenho uma limitação em fazer. Eu não tenho 5 bocas, eu não tenho 10 bocas. Portanto, é necessário que as pessoas tomem atitude e comprem essa ideia. Por isso, na verdade, é uma questão de confiança muito simples. Então, o que está escrito aqui indiretamente? Ok, eu estou te convidando para você fazer algo inusitado, tá? Mas você pode confiar que eu não vou te botar em ridículo. Eu não, de forma nenhuma, eu chamo alguém a atenção, de forma nenhuma eu exponho ninguém. E eu preciso de todos. Porque é um trabalho de inclusão, né? E aqui, na verdade, quando eu morei com os índios, a estrutura dessa ideia, a estrutura da garrafinha, eu criei ela quando eu morei com os índios. A palavra tupi, Coutri, da grande nação tupi, significa flauta em pé. Eles acreditam que o nosso corpo é uma flauta e cada vez que a gente fala, essa flauta é tocada. Por isso eu preciso escolher muito bem as minhas palavras para que a minha flauta soe muito bem. É muito poético isso. É genial. E o mais lindo disso tudo é que eles tomam atitude em relação a isso. Eles fazem isso, eles praticam isso. Portanto, o seguinte, quando eu descobri que a flauta tupi é flauta em pé, eu tive uma ideia. Eu quero que cada indivíduo fosse uma flauta em pé. E aí surge a atividade das garrafas. Tá? Aí surge... O embrião, na verdade, foi em... eu tinha 17 anos, quando nasce o embrião. Tá? Em 96 foi a primeira vez que eu apliquei a atividade das garrafas. Em 96. Tá? Bom, e aí assim, eu pego muita coisa do universo indígena, e quando eu falo índios, eu falo das tribos em que eu morei. Certo. Foram 2 anos da minha vida em que eu morei com eles. Né? Tinha um pajé que ele tinha uma sabedoria imensa, imensa. E uma vez perguntaram para ele qual era o estilo de liderança dele. Ele respondeu da seguinte forma, e eu achei de uma genialidade. Ele comentou assim, o que vem primeiro, o relâmpago ou o trovão? Aí as pessoas ficaram pensando, não, o relâmpago. E aí a gente sabe que a velocidade da luz é maior que a velocidade do som, certo? Portanto, o relâmpago chega primeiro. Ele comentou, então, a nossa liderança é exatamente assim. Primeiro as pessoas me veem fazendo coisas, depois vão me ouvir. Portanto, é a liderança pelo exemplo. É a liderança pelo respeito, a liderança pela cooperação e a liderança de confiança. É isso que monta, esse é o azeite que monta essa atividade. Não sei se eu... E ela se eu tem fui uma muito outra questão. Não, prolixo. foi perfeito. Não, perfeito. E a questão é a seguinte, quando você fala da confiança, ela é mútua. Porque eu estou lá na plateia, se eu fizer... Aliás, o risco maior é teu do que nosso. Não é? Uhum. Porque você tem que confiar que a gente vai fazer. Exatamente. Senão você quebra a Vocês cara vão lá na comprar a frente. ideia. Porque senão você fica lá com cara de... né? Então, Não, assim, vai... e aí é o papel do educador, entendeu? O
papel do educador, o papel do professor, e essa alma de professor, de educador que você tem. Por quê? O educador também ele tem isso, eu comentei isso na semana passada na live com a Mônica Beatriz, né? E falei exatamente isso, essa questão da estrela. A estrela é o aluno, a estrela não é o professor. Exatamente. A estrela é o aluno, é ele que tem que brilhar. A gente se organiza para ajudar os alunos, para ensinar os alunos aquilo que eles não sabem, a gente absorve coisas que eles sabem também que a gente não sabe, é sempre uma troca, isso é real, claro, isso é fato. Claro. Eu dou aula de gestão para o ensino médio hoje, aprendo com a molecada, que a gente passa trabalho e a molecada traz coisas que você nunca viu na vida. Então, assim, eu sou encantado com isso, né, dessa troca. E eu mostro para eles, eu falo assim, isso não é clichê. Porque muita gente fala por falar, né? O professor aprende com o aluno. Cara, não é assim. É assim também, mas, quer dizer, na verdade é real, não é clichê, é real. Se você se predispor a aprender, você aprende. Então há uma troca de confiança. Quando você faz esse trabalho, primeiro o que você está fazendo? Você está proporcionando que essas pessoas que estão te assistindo cresçam demais, que elas brilhem, que elas aprendam, né? Então, exige um nível de confiança, porque a gente fala, aprender dói. Eu tenho que sair do meu conforto, eu tenho que tirar a mão daqui para pegar a garrafinha e colocar aqui. Exatamente. Que é confortável sentar lá e ficar escutando você falar. Muito confortável. Agora, a hora que eu tenho que agir... Então, assim, é outra admiração que eu tenho, porque é um risco muito grande que você faz. E eu sei que você sabe medir os riscos, né? Então, assim... E aí a coragem, e sei que você entende isso, porque você falou do medo. Tenho certeza que dá medo. Até hoje talvez não, você já tem já uma né? Mas no começo. E se não fizerem? Sempre dá medo. Sempre sua a mão, sempre tem borboleta no estômago, sempre. E o dia que alguma vez que eu não tive, o trabalho não saiu a contento para mim. Ficou faltando. Porque essa ansiedade de entrar, Coutret, faz com que eu esteja 1000% focado no que eu tenho que fazer. Eu acho isso sensacional. E tem que ser assim. Eu assisti uma palestra, eu esqueci o nome, acho que é Marcelo Peruso, se eu não me engano. Ele é do Paraná. Então ele conta que ele começou virou professor da FGV, não sei o que, começou a crescer, e palestra todo dia, e chegou numa cidade, é um ginásio lotado. Agora eu não me lembro qual que foi o termo que ele começou a usar, mas ele travou de uma tal forma que ele ficou 20 minutos falando um trecho, ele não sabia, ele não conseguia parar e não conseguia falar outra coisa. E ele sentou no chão e ficou, e falava e não conseguia parar. Ele falou assim, nunca vi isso na minha vida, nunca ninguém, né, ouvi falar que alguém tenha passado por isso. Ele começou a pedir para Deus, falou, cara, me ajuda, o que eu faço aqui? Porque o que ele estava dizendo ali? Eu já estava tranquilão, entendeu? Assim, estou podendo. Essa foi a mensagem que ele passou para a gente. Cuidado com isso, porque eu estou podendo. E travou de uma tal forma. Aí, de repente, a hora que ele se pôs numa posição mais humilde, e são palavras dele, né? Vou me colocar numa posição humilde. Aí veio a ideia. Alguém começou a gritar, os caras esperaram 20 minutos para começar a encher o saco. Aí a plateia começou e ele falou assim, ufa, ainda bem que você falou. Haja paciência. Você estava medindo o tempo que vocês iam aguentar. Vocês são muito pacientes. Caramba! Então, você sabe que uma das tem que ter tremer, né? Claro, um dos problemas grandes que eu tive, imagina o seguinte, imagina que desde 96 que eu aplico a atividade das garrafas, né, a orquestra de garrafas, desde 96, imagina, aproximadamente 2 a 3 vezes por semana até a pandemia, até março. Nossa Senhora. Tá? Imagina. E eu tenho outras atividades, criei outras atividades que para mim são mais impactantes, digamos assim, mas as pessoas só pedem as garrafinhas amestradas, como eu brinco, né? Você sabia que eu estava com um grupo de maestros e foi o único grupo que não conseguiu fazer. Você está brincando. O único grupo que não conseguiu a frustração. A gente parou o trabalho, vamos conversar. Né?
era muito cacique para pouco índio, e pelo amor de Deus, adoro maestros, pô, sou amigo de vários maestros, gosto, existem maestros e maestros, né? Existe uma coisa, mas Sim. geralmente tem um nariz empinado que eu sou Deus e tudo mais. Então eles não conseguiam se olhar, eles não conseguiam se Que olhar como coisa, hein, músicos. rapaz? Foi incrível isso, tinha muito cacique para pouco índio, foi inimaginável. A Aproveitar única que você está vez, falando de cara, música, quem diria, né, com o maestro. Mas é com isso, maestro, né? eu acho que a grande, para mim, assim, o grande perfil do líder é saber ser liderado, porque ele sabe onde dói. Exatamente, Se ele souber ser exatamente. liderado, ele se torna um grande líder, senão ele vai ter problema. E Né? eu acho Então, que é uma das saídas de hoje para as pessoas quando voltarem da pandemia, é esses líderes serem humildes a ponto de encontrar líderes nas comunidades de trabalho. E a partir daí fazer isso, um monitoramento, certo? Da saúde emocional dos pares. Sabe? Sair dessa liderança e entrar para uma liderança situacional e uma liderança que emerge do povo da produção, digamos assim. sim, Certo? sim, sim, é isso aí. Cara, pegando a Trabalho de questão da humildade, música, só pode. você tem um trabalho, você está disponibilizando no seu site 2 estilos de música lá. Conta para nós isso aí. Então, Mosaicos é uma Mosaicos, né? mosaico. M-U-K É um mosaico porque é uma junção com de música. sons, né, Sim, com música. Portanto, e tem um K, tem um Kzinho. Mosaicos, certo? Mosaicos.com. E é um trabalho, na verdade. Hoje eu toco 116 instrumentos musicais, entre corda, sopro e percussão, tem todos no meu estúdio. E eu estou disponibilizando na página, na verdade, 5 músicas, 2 que são estimulantes para de manhã cedo, a pessoa que de repente está triste, a pessoa que de repente não está legal de cabeça, tá, enfim, ela escutando a música, ela é preparada, ela é feita, na verdade, ela é organizada, ritmo, harmonia e melodia, para justamente fazer com que aumente o batimento cardíaco, para justamente ela ter uma oxigenação maior no organismo. E são, se não me falha a memória, são 2 músicas ou 3 músicas que, ao contrário, que são tranquilizantes para justamente ao final da tarde ou então à noite, para que haja uma redução do batimento cardíaco e aí haja uma redução da ansiedade. Esse trabalho que eu fiz numa clínica de dependência química, foi uma experiência muito interessante que eu fiz. O período que mais se consome de ansiolíticos é a tardinha, das 5h30 até umas 7 horas, 7h30 da noite. Então, exatamente nesse horário, eu colocava uma música estudada, preparada no ambiente. E eles não sabiam para que era aquela música. Simplesmente reduziu o batimento cardíaco deles e diminuiu os ansiolíticos na farmácia. Certo? E Teve uma você fez um redução de trabalho, ansiolíticos. e você fez um trabalho disso também com crianças, né? Crianças Com prematuras, sim. Sim. prematuras. Que você Isso, exatamente. captava o timbre, como é que era lá? Conta isso melhor pra gente. O som, na verdade, é frequência. Isso. 440 A vibrações por frequência, segundo é a isso. nota lá. Eu conseguia identificar a nota musical do batimento cardíaco da mãe. A caixinha de som dentro da incubadora para a criança ficar ouvindo o som que ela vê como está no ventre, reduzindo a ansiedade, dando chance, um aumento de qualidade de vida e, obviamente, de esperança, né? E você teve resultados excelentes com isso, né? De Muito sobrevida, bom. inclusive, né? Teve um resultado de 20 a 30% de diminuição desses óbitos. De mortalidade. Foi um trabalho, da mortalidade Cara, de prematuros, né? E um sensacional, trabalho muito sensacional. simples, né? Um trabalho muito simples, muito simples. Mas Não não é é fácil. fácil, mas é simples. Simples não é fácil. Tem uma dobra. Sempre. Exatamente. Tem sim. Vamos aproveitar, a gente está falando de música.
fazer aquela surpresa pro povo, hein? Vamos sim. Vamos sim. Então, apresenta a música aí para o pessoal e vamos curtir. Essa música que ela é sensacional. Deu uma travada? Essa música, gente... Travou? Eu tô Já te ouvindo destravou. bem. Manda bala. É? Então tá legal. Essa música Tá, é eu uma também, música dos Titãs. Ok? Vamos lá? Ok, Essa música é vamos uma lá. música dos Titãs chamada Comida, que eu gosto muito dela, uma letra muito contundente, uma letra que realmente impacta, e um músico de uma genialidade fantástica no Rio Grande do Sul, chamado Nico Nikolaevski, ele já é falecido, infelizmente, morreu muito cedo, e ele fez um arranjo para piano, e eu fiz um arranjo para o violão dessa música Comida dos Titãs, então ficou mais ou menos assim, ó. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Diversão e arte para qualquer parte. Diversão, balé. Como a vida quer, como a vida quer. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Senhora. Nossa Senhora. Eu, Essa música diz muito, né, Guilherme? Eu acho que, assim, quando ela foi tocada pelos Titãs, o rock talvez... Eu adoro rock, né? Adoro rock. Mas talvez ele não dá a ideia da letra. Ela talvez, né, não sei, esse arranjo... Cara, a letra, ela é vívida na gente, né? Ela gera um impacto muito interessante. É aquilo que eu comento da palavra, né? Ela aquece, ela verdadeiramente ela aquece o sentido, né? O sentido. Nico Nikolaevski, eu acho um gênio. Ele fez um trabalho chamado Música de Camelô, que está na internet. Algumas músicas pop que andam por aí, ele pega e transforma num arranjo absolutamente delicioso e maravilhoso. Cara, essa música, a escolha foi assim, e a tua escolha também de pegar ela, né? Porque tem tudo a ver com aquilo que a gente está conversando, com tudo que você faz, de mostrar esse outro lado. A gente não quer só isso, né? O mundo é complexo, o mundo é cheio de coisas, o mundo é cheio de oportunidades, cheio de desafios, cheio de ameaças. A gente tem forças, a gente tem fraquezas. E eu vejo assim, uma coisa que eu tenho pensado muito é das pessoas que procuram ser fortes. Normalmente a pessoa que é forte, no momento de fraqueza, ela vai lá embaixo, ela, né, alterna muito. Com certeza. E eu acho que a gente precisa buscar não ser forte, mas ser equilibrado.
ser equilibrado. Você tem tristeza, mas não desespera. Né? Eu acho que isso é uma... Você tem alegria, mas não se... eu sou, né? Então a gente sabe curtir os momentos. Claro. Você sabe que o Cortella, Marcial de Cortella, filósofo, ele dá uma definição de equilíbrio que para mim era um problema muito grande, Coutret, de, peraí, o budismo fala em equilíbrio, mas se a gente fica parado, né, a gente começa a morrer. Que louco, que é esse equilíbrio? E aí o Cortella fala uma visualização que eu acho que é perfeita. É um equilíbrio de uma bicicleta. Você não está indo para nenhum dos lados e você está caminhando ao mesmo tempo. E tem força agindo, né? É o caminhar e tem força agindo. E, sabe, eu acho essa ideia muito genial, muito interessante, muito legal. O Cortella é também fantástico, né, cara? Uma Uma definição que eu gostei muito que você trouxe na sua palestra, eu queria que você compartilhasse com o pessoal, para quem também não conhece, de radical. Achei radical é sensacional. Você falou radical? Você falou na sua palestra, lembra que você falou na sua palestra sobre o radical? Que é o indivisível. Você tinha... Sim. Desculpa que eu te sacanei aqui, que a gente não combinou isso. Não, né? me É que veio pior que me sacaneou mesmo, porque provavelmente essa reflexão ela estava dentro de uma outra, eu não estou conseguindo encontrar esse fio. Você pode me rememorar, por favor? Eu vou te passar o que eu peguei, né? Tá. Porque talvez não seja o que você tenha querido isso transmitir. Mas aí eu peguei isso de ter radical e não ser radical. Porque o radical ele é a essência, né? E eu consigo construir com ele. Sim, eu consigo construir, eu consigo compor e ser várias coisas, mas eu tenho a minha essência, eu mantenho a minha essência. E essa essência, na verdade, é o olhar para si. É exatamente a oportunidade que nós estamos hoje na pandemia. O Capinejar, ele comenta que hoje você estar só é caminhar por dentro. E você se encontra dentro da tua casa, dentro do teu corpo, você se encontra. Muitas vezes não é aquilo que você gostaria de ver. Mas muitas vezes você se assusta com você mesmo, né? Porque aí, na verdade, isso, né, se dói, é a solidão, certo? Se dói, é solidão. Mas se você transformar em solitude, aí cura. Por quê? Porque quando você faz amizade com você mesmo, com esse radical, com essa essência, certo? Você se cura. Aí você pode estar completamente sozinho. Eu tenho um amigo meu em Joinville, em que ele, desde março, ele é de grupo de risco, desde março, ele está absolutamente sozinho no apartamento. Meu Deus, coitado. Absolutamente sozinho, certo? E ele é uma das figuras mais felizes que existe com tudo isso. Obviamente, não é um poliana, não quero dizer isso. Sim, sim. Aliás, é um dos maiores críticos em matéria de buscar vacinas e tudo mais. Ele busca o tempo inteiro. Mas ele está aprendendo a tocar cavaquinho, ele está aprendendo a bandolim, aliás, está aprendendo a tocar flauta. Hoje, por exemplo, eu liguei para ele, ele estava comendo, tocando bandolim e lendo uma notícia. As três coisas ao mesmo tempo. Eu digo... Sensacional. Cara, nosso tempo está acabando. Solitude. É verdade. Ai, que dó. Semana passada ele me cortou com 20. Temos aí, então, vamos contar 15, 20 segundos. Eu queria que você desse o tchau aí especial, pessoal, e te agradecer demais, cara. Demais. Muito obrigado mesmo pela tua presença aqui. Coutret, eu que te admiro muito, eu quero agradecer muito, gente, a vocês que ficaram até agora. No mínimo interessante, que você pense diferente. É só isso. Se ficar isso, tá tudo bem. Tá? Então ficamos assim de meia hora, um balde d'água e uma melancia. Tchau, brigadão. Perfeito. Até mais.